Meu nome é Thaís, eu trabalho na Unilever Food Solutions, eu cuido de um time de chefes para o Brasil inteiro. E por mais que eu tenha muitos anos em restaurante e indústria, eu comecei e ainda sou padeira e confeiteira. É onde está a minha grande paixão, eu cozinho hoje até sem parar. A ideia de hoje é que a gente possa falar um pouquinho dessa plataforma que chama Menus do Futuro, que é uma plataforma de tendências. É uma plataforma onde a gente pesquisou com mais de 2.500 chefes no mundo e com os chefes da Unilever Food Solutions quais são as tendências que podem deixar o negócio ainda melhor. Então, qual que é a ideia? O que está acontecendo no mundo e como a gente consegue trazer mais pessoas para os nossos negócios. Seja padaria, lanchonete, restaurantes. E quando a gente fala de padaria, é aquele grande espaço onde tem absolutamente tudo. A gente pode ter uma padaria que vai ter só os pães e só a confeitaria, assim como a gente pode ter uma rotisserie ali dentro. A gente vai ter uma lanchonete, a gente vai ter 24 horas. Então, a padaria é onde a gente sabe que precisa entender de todas as partes do negócio. E uma parte da gente conseguir entender é como ter um negócio sustentável. Então, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho como que a gente consegue reduzir esse desperdício. Muito do que a gente fala de restaurante, que a gente vê em televisão e tudo, é que é muito glamuroso, é muito lindo, tudo maravilhoso, mas, na verdade, a gente tem o tempo todo cuidando de nossos custos, do treinamento da brigada e de como a gente consegue trazer todo esse conhecimento para as pessoas chegarem ali. E quando a gente fala de margem de lucro, uma das partes mais complicadas do negócio, porque como que a gente vai fazer que o negócio consiga continuar sem a gente ter uma ficha técnica, sem a gente ter o processo correto, sem a gente treinar o nosso time, sem a gente contar exatamente como estão sendo todos os processos dentro do nosso negócio. E acredito que todos saibam que a gente tem cada dia é um dia, a gente vive um dia de cada vez. Então, a gente pode ter desde uma noite super vazia ou uma noite super cheia, vários pedidos ou nenhum pedido. A gente pode ter problemas de distribuidor, a gente pode ter problemas de insumos, mas a gente vai ter que abrir todos os dias. A gente sabe que pode ter muito impacto de pessoas que querem sair, de pessoas que não são bem treinadas. A gente tem impacto de como a gente executa tudo isso também. E quando a gente pensa nisso, como que a gente consegue cuidar do que está trazendo para o nosso negócio, como, por exemplo, um estoque. A gente fala que se o estoque está cheio, o estoque está parado, é dinheiro perdido, né? Como que a gente consegue fazer com que tudo que está entrando ali nesse estoque seja utilizado da maneira mais inteligente e assertiva possível. Eu lembro muito bem quando eu estava trabalhando em uma das padarias e falaram assim para mim, hoje em dia a gente tem o pão fresquinho, depois a gente vai fatiar esse pão no dia seguinte, a gente vai ter um open sandwich. Aí, se o open sandwich não sair, depois a gente pode ter a farinha de rosca. Se não tem a farinha de rosca, a gente vai ter uma farofa. Foi uma comparação que a gente consegue ver a extensão do que a gente tem de um produto. Mas o mais inteligente que a gente consegue fazer, e vocês sabem muito bem, é programar o quanto que a gente consegue produzir de acordo com a demanda que a gente tem, considerando todo esse caos que a gente pode ter acontecendo todos os dias. Quem que nunca teve uma câmara fria que simplesmente acabou a energia e perdeu tudo ali dentro? Ou então 3 funcionários que sabiam fazer exatamente o que a gente precisava, faltaram. Considerando todo esse caos, a gente pensa que a sustentabilidade do negócio não é só saber o produto, mas é um todo. Então, a gente está falando de insumos, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de como utilizar o conhecimento para usar essa criatividade, essa demanda dos nossos clientes com uma inteligência por trás. Então, por exemplo, quando a gente está falando dos pratos lucrativos numa padaria, o que mais sai fora o pão? Dependendo da região que a gente estiver, a gente sabe que alguns lanches de metros vão sair mais do que outras refeições, do que outros salgados. O quanto disso a gente tem que fazer e o quanto disso a gente consegue inovar. Quando a gente pensa que os nossos clientes, e a gente tem os dados, a gente sabe quantos vão ali mais ou menos por dia, a gente sabe os pedidos que são feitos. Quando a gente tem essa informação, a gente sabe que está ok. Como que a gente consegue inovar e trazer mais gente para a padaria? Quem que vai ali e chamar mais pessoas, que a gente sabe que o boca a boca ele é legal? Como que a gente consegue usar essa criatividade do padeiro, do dono, do gerente, para trazer mais gente
para a padaria. Então, a gente pensa que, quando a gente olha menus do futuro, uma das grandes tendências é de compartilhamento. Se a gente vai compartilhar, nada melhor do que padaria para isso. Então, qualquer tipo de pratos que a gente for fazer, a gente pensa que a gente vai fazer isso para 5 pessoas, para 10 pessoas, para uma festa. Se a gente for falar de porções que a gente tem em algum momento na padaria também, a gente está falando de sentar várias pessoas para conseguir dividir isso. Quando a gente fala de custos, como que um mesmo ingrediente consegue estar presente em diversos tipos de pratos com técnicas diferentes. Então, a gente pensa que a farinha ela é um grande commodity. A gente tem o pão, a gente tem a pré-mistura. Vamos pensar que a gente está fazendo algum recheio para todos os pratos que vocês têm em padaria. Então, vamos pensar, sei lá, uma abobrinha que ela não é muito cara. O que eu vou fazer com uma abobrinha numa padaria? A gente pode fazer uma pasta. A gente pode fazer um recheio para uma nova coxinha vegana. A gente pode pegar essa mesma abobrinha, colocar e fazer um braseado e colocar no prato do dia. A gente pode fazer um novo prato feito para marmita. Se a gente pega o mesmo ingrediente, aplica técnicas diferentes, a gente tem uma engenharia de cardápio para utilizar em todas as operações que vocês têm dentro do negócio de vocês. E quando a gente aproveita, a gente não está falando apenas de uma questão de sustentabilidade, de natureza, de insumos. A gente está utilizando o ingrediente inteiro para diversos usos. E a gente vai ter uma variação de margem diferente. Você vai ter uma margem maior ou menor em cada tipo de produto com o mesmo ingrediente. E acaba equilibrando o cardápio e a produção todas que vocês têm. Eu estou falando bastante, se alguém tiver uma pergunta, é só levantar a mãozinha, tá bom? A gente está... Pão é uma das coisas mais tradicionais que a gente conhece desde sempre. Mas hoje a gente trabalha com dados. Sem dados a gente não consegue fazer nada. Dado é muito poder. Mas o que a gente vai fazer com os dados de forma efetiva para ajudar a todos? Então, a gente tem, por exemplo, a junção do seu estoque com a saída e o que está sobrando ali. Com esse dado, você consegue prever a produção do dia seguinte ou exatamente o que você consegue transformar do que não foi vendido em outras coisas. Você também pode pegar, como a gente tem outras empresas, que tem a produção sobressalente sendo revendida por um preço mais acessível, você não tem perda. Você também pode saber, quando você tem um delivery, qual é o prato que vai mais sair, em qual período. Então, quando a gente tem os dados de consumo dos clientes de vocês, a gente pode entender que, em que espaço de tempo você tem uma baixa produção no seu negócio. Vamos pensar à noite. À noite tem tanta produção quanto de dia. Como que dá para otimizar esse espaço mais parado para produzir outras coisas? Então, quando a gente entra, por exemplo, em equipamentos que possam trabalhar durante a noite, que tem apenas um funcionário cuidando, e que você vai poder fazer ou uma fermentação, ou que você possa fazer um grande cozido para rechear alguns pratos, você está otimizando o seu tempo e espaço e time também. Quando você coloca as pessoas treinadas de acordo com o que elas mais sabem fazer, você acaba otimizando o papel dela. Então, na cozinha ou nas padarias, a gente sempre entende que o confeiteiro é aquele cara que é o que mais entende tudo, porque ele é mais dedicado, não pode pular passos. E a gente tem um padeiro que ele vive em função do pão. Quando a gente junta as duas expertises, a gente consegue otimizar cardápio e produção. E não só isso, a gente consegue treinar mais pessoas para fazer isso. Treinamento é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Eu entendo que vocês saibam que hoje manter pessoas na empresa, manter pessoas engajadas é um dos maiores desafios que a gente tem. Os cozinheiros, os padeiros, os funcionários, eles vão embora por qualquer problema que tiver, ou então você se dedica muito tempo fazendo um treinamento de ficha técnica, e você conta com aquela pessoa e depois ela vai embora. Aí você tem que dedicar mais todo esse tempo e nesse ínterim acaba se perdendo muito, acaba se gastando muito porque você não tem o time. A junção de pessoas do time de vocês que tem a criatividade que a gente pode ter com o relatório de tendências, com a pesquisa que se faz, com o interesse deles
Junto com o equipamento é quando a gente ganha bastante. Então, vamos pensar que a gente tem todos os dados dos maiores produtos do menu de vocês que saem. A gente tem esse ponto. A gente tem pessoas que sabem executar, muito bem executado, e a gente tem equipamentos que podem potencializar essa produção. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma tecnologia que possa fazer com que a nossa produção seja mais efetiva e que a gente não dependa tanto de um ou de outro, porque a gente vai separando como que produz o que a gente tem na nossa padaria. E aí, gente, quando a gente está falando de pessoas, a gente sabe que a geração Z está chegando para o mercado de trabalho. É uma geração que tem outra forma de ver, que a geração X, que os millennials, outra forma de trabalhar. Mas uma das coisas muito interessantes que a gente tem nessa geração é o fato do bem-estar mental, da saúde mental e da gente saber que a produção, trabalhar na cozinha, ele pode ser muito engajador e pode ser muito maravilhoso, mas que ele precisa ser muito bem cuidado. O cuidado que a gente tem com as pessoas, ele também pode ser totalmente apoiado pelo equipamento, que não vai forçar a pessoa a trabalhar muito mais, a gente trabalha de uma forma muito mais efetiva, por trazer dados e ideias, liberar a criatividade, para que seja feita de acordo com o CMV correto, com uma ficha técnica correta e que possa ajudar o negócio da gente, mas que pessoas engajadas, elas acabam engajando outras pessoas também e faz com que o nosso dia de produção, ele seja executado e esteja ok cada vez melhor. Então, quando a gente entende que se a gente tiver uma cultura de resolução criativa de problemas, isso eu falo para qualquer área, não só para pessoas, não só como um negócio de forma geral. A gente consegue ter uma sustentabilidade maior no nosso negócio, porque vocês sabem, todo dia é um dia. Então, a gente vai ter ou um forno que quebra, ou uma câmara que quebra, ou funcionário que falta, ou insumo que não é entregue, a gente vai precisar substituir por outro. Para isso exige conhecimento e técnica. Então, como que eu consigo solucionar um problema de cada vez, considerando as pessoas e considerando tudo que eu vou ter de entrega dentro do meu custo, sempre pensando no nosso custo e ficha técnica. E aí, como a gente está falando do lucro, vocês acham que é a única coisa mais importante que a gente tem a sustentabilidade do nosso negócio? Sim ou não? Também. É bastante importante, mas a gente tem que inovar. E quando a gente fala do lucro aqui, a gente pode falar, e puxando um pouquinho de Menus do Futuro, que é essa plataforma de tendências, a gente consegue entender que a gente vai a lucro trazendo mais gente para o negócio. Como que eu consigo trazer mais pessoas para o negócio? Inovando. Que tipo de inovação vão trazer mais pessoas? A gente tem, por exemplo, a divulgação em rede social. A gente pode ter social media como uma das ferramentas para trazer mais pessoas. Então, desde os grandes TikTokers que estão falando de um prato muito bacana, que gera experiência, até uma customização dessa experiência. Então, vamos pensar nessa inovação quando a gente tem, por exemplo, uma experiência para o cliente. O que ele vai gostar mais de ter naquele café da manhã, ou no prato que ele levou para casa, ou na produção que ele comprou? A gente tem que entender as demandas desse cliente. Pode ser que ele seja vegetariano, ou vegano, ou que tenha alguma alergia, ou que esteja fazendo um grupo, esteja numa festa com um grupo, que cada pessoa tem uma demanda diferente. Quando a gente fala de uma tendência de compartilhamento, a gente pensa que as pessoas estão com menos dinheiro para gastar, elas vão querer gastar em coisas que vão trazer mais satisfação, mais felicidade para elas e talvez em porções menores. Como que a gente consegue pegar essa situação toda e juntar para trazer mais lucro para o negócio? A gente pode variar o nosso cardápio? Como que eu consigo trazer a mesma margem para pratos diferentes que eles possam saber? Ou como que eu consigo trazer, e se vale a pena a gente ter um prato que está bombando no TikTok para trazer mais pessoas jovens? Será que vale a pena? Eu tenho o meu espaço na cozinha para fazer isso?
Muitas vezes a gente entende que esse ajuste e essa inovação em cardápio vai chamar mais pessoas. Vocês estão vendo que tem essa grande moda dos pães que eles chamam de fermentação natural, a gente sabe que é só uma fermentação mais longa. Qual que é o diferencial disso? O que isso traz para a gente que possa ser aplicado de fato no negócio? As pessoas estão querendo mesmo só um pão de fermentação lenta, um sourdough azedo? Ou elas estão querendo a experiência que isso causa? Ou elas estão querendo o azedinho da massa? Ou elas estão querendo participar de uma trend, mas na verdade o que elas querem é um pão francês? Quando a gente adapta a tendência, a gente consegue inovar, trazer mais clientes, mas a gente também consegue estar na moda sem atrapalhar a operação ou os custos que a gente tem. Tudo certo, pessoal? Queria abrir aqui um pouquinho para perguntas, caso tenha, e também divulgar para vocês a plataforma que a gente tem de treinamento. Aqui na Unilever Food Solutions, a gente tem a faculdade, onde a gente consegue fazer vários cursos que são gratuitos. A gente entende que os nossos funcionários, eles adoram cursos curtos, eles não têm tempo. Então, o acesso ele é totalmente gratuito para que eles possam ter técnicas de cozinha, técnicas de padaria, totalmente online, e que eles possam acessar e ter um certificado desses treinamentos. Isso acaba engajando muito o time, engaja muitas pessoas e pode fazer com que a gente tenha esse apoio contínuo, nesse ritmo que cozinha tem de nunca ter tempo para nada. São cursos rápidos, eles conseguem se abastecer disso. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá bom. Muito obrigada, boa semana para vocês, bom último dia de FIPA.